China, Índia, Rússia e países árabes serão produtores e consumidores das riquezas do planeta? Uma boa pergunta. Exatamente, Rubem, como eu falei há pouco, e essa união aí, ela é fulminante para as economias ocidentais, não é? Esse rótulo de terrorista, essa mania de uma boçalidade, de imposição de uma cultura maior em relação a esses países por parte dos ocidentais, isso vai acabar. Isso vai acabar porque eles estão se desligando do Ocidente, pelos motivos já expostos aqui, por mim e por você, mas também porque agora passam a ser concorrentes entre si. No máximo, o que poderá vir a acontecer, Rubem, é que eles sejam fornecedores dos países ocidentais, numa grande revanche, vamos chamar assim, por causa do histórico de opressão, humilhação e tudo isso que sabemos que esses países viveram em relação aos ocidentais. Estamos vivendo um momento de verdadeiro declínio do, do Ocidente e uma queda do, do Ocidente como referência para que pudesse se apresentar aos olhos de outros países como um ditador de regras, que eles até aqui tentam se colocar nessa condição, mas o tempo tem demonstrado, e os últimos anos parecem mais rápidos para eles, que eles já não são tão influentes assim. É uma prova muito concreta disso. Esse recente evento de Davos, ele já foi motivo de muita badalação na imprensa, o mundo todo só falava nisso quando acontecia essa coisa e etc. Sem a presença de China e Rússia nesse evento desse ano, eles ficaram limitados a implorar para que a Alemanha cometesse o suicídio de doar tanques de longo alcance, tanques de guerra com poder de ataque de longo alcance, porque são tanques modernos da Alemanha. E a Alemanha já negou, e há uma pressão toda em torno disso, especialmente dos 3 pequenos países ali, dos países bálticos, né, que são Estônia, Letônia e Lituânia, fazendo o papel de mosca pentelhando o ouvido de uma pessoa durante o almoço. Ou então aquela muriçoca, mosquito, sei lá como é que você fala, depende da região do país. Aí na Bahia a gente fala muriçoca. E em outros estados falam mosquito, né? Que ficam enchendo o saco quando a pessoa está tentando dormir. Então, são Estônia, Letônia e Lituânia no ouvido da Alemanha. A Alemanha dificilmente vai ceder. E já colocou, se você doar, Estados Unidos, armas de longo alcance para a Ucrânia, a gente doa também. Então, todos estão percebendo que os norte-americanos ficam empurrando eles num enfrentamento direto contra a Rússia e fica ali torcendo para que o circo pegue fogo, né? Então, não vai colar isso, e por isso esse declínio e esse impasse entre os países membros, que já passa a ser uma coisa visível, também enfraquece as economias desses países. Enquanto isso, o outro lado do planeta, aquele lado que foi desprezado historicamente, está se organizando e muito, investindo e muito, promovendo parcerias enormes. E tudo isso, Rubem, claro que vai fazer diferença e vai impor um novo desenho da geopolítica, e especialmente nas questões comerciais. Perfeitamente, Wellington. O Wagner fez uma pergunta aqui que depois, nas considerações finais, eu quero que você responda. Anota aí, tá? Que é muito bom, porque você é um africanólogo. Você talvez, dentro da mídia brasileira, ninguém entenda tanto do continente africano quanto você.
Falo porque provo e comprovo todos os dias no convívio. Então, é o seguinte, como está o investimento chinês na África? Todos os países africanos abandonaram o Ocidente? Isso você responde nas suas considerações finais, que é um assunto pertinente e uma pergunta muito inteligente do Wagner Fernandes Pereira. Tá? Vou aqui mais agradecendo as pessoas. Se eu não agradeci alguns que contribuíram, colaboraram, desculpe aí. Stenberg Lopes, boa noite, Rubão e Wellington. Notícia e informação como não se vê na mídia vendida. Obrigado. Tata Nenendu, obrigado pela colaboração. Você faz uma pergunta. Rubem, explica esse papo de petróleo grosso, petróleo fino, qual a diferença no refino? Deixa eu te dizer uma coisa. O petróleo grosso e petróleo fino nada mais é do que, a grosso modo, falar assim, o óleo grosso e o óleo fino. O que acontece? A classificação do petróleo, a primeira classificação que você faz do petróleo é pela viscosidade. Viscosidade é a capacidade que um líquido tem de fluir mais ou menos, ou qualquer fluido. É a resistência. A primeira medição que você faz para medir a viscosidade de um produto é coisa muito simples. Você coloca ele numa calhazinha assim de plástico e inclina ele. E você vê o tempo que um leva para escoar e o outro. É assim que é o teste básico de viscosidade. É o mais simples de todos. A gente faz o teste de viscosidade no campo de petróleo, no local, dessa forma. A gente tem uma calha que é inclinada a tantos graus e que ele tem um tempo de cada um e ele vai te dar um grau API. Grau API é American Petroleum Institute, nada mais justo. Isso aí os americanos têm em primazia, sim, porque foram eles que desenvolveram todos os métodos de perfuração. Então, existe o American Petroleum Institute, que cria essa viscosidade, que vai do grau mais baixo ao grau mais alto. Quanto mais alto o grau, mais fluido é esse petróleo. Quanto mais fluido ele é, mais combustível ele é, mais energia você tem para tirar dele, energia calorífica. Porém, contudo, todavia, não entanto, quanto menor o grau API, mais grosso, mais subprodutos ele te dá. Então, você me pergunta qual é o melhor petróleo? Depende qual a aplicação. O melhor é o fino, sim. Se você pegar um condensado leve na faixa de grau API 42, você tira ele de dentro do campo de petróleo e joga dentro de uma máquina e o motor diesel funciona direto com óleo, vindo da formação. Só que você tem um grau API, você é chamado condensado leve. É o mais leve de todos. Aí você vai para o petróleo do Campo de Marlim ou o petróleo venezuelano, você vai ter um grau API em torno de 10, 11, 12. Isso é quase piche. E ainda mais no Brasil, quando você tira ele de águas profundas, próxima de 0 grau. É um problema muito sério para você elevar esse petróleo. Você tem que manter a temperatura, você tem que isolar termicamente. Então, nem tudo é tão fácil quanto parece. É muito fácil falar, porque nós temos uma geração de pessoas que, sem se especializar em nada, querem dar palpite em tudo. E teve outra pergunta aqui que eu não anotei o nome, também muito pertinente, e eu faço questão de esclarecer. Por que não fazemos motos e carros de passeio de óleo diesel? Eu quero dizer o seguinte, que o óleo diesel é o calcanhar de Aquiles do Brasil, não é a gasolina. Por quê? Porque na cadeia fracionada, térmica ou alquídica, que você fraciona o petróleo, sempre vai sair primeiro gasolina e depois óleo diesel. Por quê? Porque a gasolina é mais volátil, vai sair antes. Ótimo. Então, você na cadeia fracionada, você sempre vai ter mais gasolina do que óleo. Então, você, para tirar 10 de óleo, você tirou 12 de gasolina. E você tirou antes, na cadeia fracionada. Então, você sempre vai ter uma super oferta de gasolina em detrimento de mais uma baixa oferta em óleo diesel. E a estabilidade térmica não é aproveitamento térmico. A estabilidade térmica do óleo é muito maior do que a do diesel, do que a da gasolina. A volatilidade. A gasolina começa a emitir vapores. Gasolina é praticamente gás líquido. Ela começa a emitir vapores inflamáveis a menos 27 graus. Se você quer que uma gasolina não emita vapores, você tem que estar com ela lá a 30 graus Celsius abaixo de zero. Já
o petróleo, já o óleo diesel e o querosene. Por que o querosene? Por que é usado o querosene de aviação? É pela sua baixa inflamabilidade. Tá? O famoso Jet A1, Jet A2. O que é Jet A1, Jet A2? São classificações de querosene de aviação, chamado de QAV. Tá? Eles são pouquíssimos voláteis, muito estáveis e trabalham com alta pressão e alta temperatura dentro da câmara. É assim que ele se incendeia. Então, cada um tem uma aplicabilidade. Não é tudo tão fácil quanto parece. Sempre tem um pulo do gato. Mas aqui a gente vai tirando o pulo do gato para vocês. Tá ok?